No quarto dia de guerra, dessa nova guerra do Hamas contra Israel, é natural que os ânimos continuem ainda muito exaltados. E é por isso, talvez por isso mesmo, que o presidente da Petrobras convocou a entrevista coletiva com a chamada mídia alternativa. Aquela mídia que não gravita em torno do poder econômico. E ele, lá pelas tantas, ele esclareceu aquela nova política da Petrobras, que repudia aquele acordo chamado PPI, pelo qual um simples centavo de aumento lá no exterior implicava novos e talvez até maiores aumentos aqui no Brasil. Eu tomei um trecho aqui dessa entrevista do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, do canal do YouTube chamado Desmascarando. O editor desse jornal e também a pessoa que narra, o narrador das notícias, se recusa a dar seu nome e eu não consegui ainda saber quem é, mas de qualquer maneira parece gente fina. Ele detonou aquela paridade internacional de preços que o Bolsonaro e o Temer fizeram, o famoso PPI, que vocês ouviram muito falar aqui nos últimos anos, e defendeu a nova política de preços, que não é um PPI. Leva em consideração também o preço exterior, mas leva também o nível recorde, né, de fabricação que a Petrobras botou para torar as refinarias próprias dela. Né? Isso é uma diferença grande em relação ao que tinha antes. No ano que o Pedro Parente colocou o PPI, foram 118 ajustes no preço para cima e para baixo. Agora, o que ele fala aqui, que no ano em que o Pedro Parente, antigo presidente da Petrobras, né, ele já tinha sido um nome forte no governo Fernando Henrique e foi trazido de volta pelo Michel Temer e ele foi presidir a Petrobras. Então ele disse que foram 118 reajustes só naquele ano do preço da gasolina. A gente ficou sujeito completamente à volatilidade internacional, mais até do que o americano, que já está acostumado historicamente a mexer lá no preço da bomba, tudo. Então ele diz que a gente ficou numa condição pior até do que os próprios Estados Unidos, que há muito tempo acompanham esses preços. Todos os dias, de acordo com qualquer movimento internacional que aconteça. Eles estão acostumados com isso, nós não. Pois a gente teve mais variações do que eles ao longo do ano da instituição do PPI. E pior, pasme, no ano do PPI, que era para ficar no PPI, esses ajustes todos eram para ficar no PPI, teoricamente. Na média, nós praticamos naquele ano, 2017, mais do que o PPI. Ou seja, ele passou do PPI, a média anual. O presidente da Petrobras, ele até elogiou esse canal no YouTube chamado Desmascarando e disse ser um fã do canal. Eu também devo confessar que sou um fã do canal e acompanho quase todos esses vídeos que o editor não conhecido ou que não quer ser reconhecido coloca no ar várias vezes ao dia. Agora, eu só discordo de uma coisa desse editor, que ele insiste em chamar o Hamas um grupo terrorista. Porque, na realidade, o Brasil tem como política oficial não chamar esse grupo como terrorista. Por quê? Porque a ONU só reconhece como terroristas, não é, aqueles movimentos da Al-Qaeda, do Estado Islâmico e uns 2 ou 3 que eu não me recordo no momento, mas o Hamas não está incluído nessa classificação da ONU. Além do mais, não é, chamar de terrorista só o Hamas é um pouco também desconhecer do que faz o Estado de Israel com esse grupo Hamas e com o resto dos palestinos. Então, tomar terras, auxiliar aqueles colonos que circundam ali as terras dos palestinos, invadem aquelas terras, inclusive com o auxílio do exército ou com armamento próprio, o que é muito pior.
Isso não é terrorismo também? Não é aterrorizar a população já tão pequena na faixa de Gaza? Vejamos aqui o que aconteceu hoje. De combustível, cortou o fornecimento de eletricidade e também cortou o fornecimento de água para o território. Então, o que aconteceu? Israel ontem cortou combustível, cortou envio de... Aliás, não é nem envio, é passagem que vem de outros estados estrangeiros para o Fatah. No caso ali não é o Fatah, é o Hamas. E cortou alimentos. Então os hospitais da faixa de Gaza estavam numa situação de completo desespero pela falta d'água e pela falta de energia. E além do mais, 1.900 famílias tiveram de abandonar suas casas que estavam sendo ali visadas pelo exército de Israel para destruição completa. Isso não é terrorismo? É assim, é um terrorismo de Estado, só que ninguém reconhece, a grande mídia não reconhece, por justamente receber financiamento desse grande capital internacional. Que os sionistas, que são aqueles falcões entre os judeus e que patrocinam toda essa carnificina contra os palestinos. A ONU está calculando que cerca de 200 mil pessoas tiveram que deixar as próprias casas na faixa de Gaza. Há pouco, o segundo avião da FAB, o avião brasileiro, chegou em Tel Aviv para resgatar os brasileiros, lembrando que há uma ordem de prioridade desse resgate, principalmente iniciando aqueles que estão residentes aqui no nosso país.